por favor, já quero convidar o professor Rafael, que vai ministrar na classe aqui, adultos. Atenção, queridos, não converse por instante, por favor. Atenção, saia em silêncio. Saia em silêncio. Deus abençoe-nos. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Nós vamos aproveitar esse tempinho que o pessoal está saindo ainda para falar do concurso do visitante que nós estamos querendo lançar para esta classe aqui. Nós ainda vamos conversar com a diretora da EBD, mas eu quero adiantar que nós vamos conversar depois detalhes para nós começarmos. O concurso do visitante é apenas um subterfúgio um artifício que a gente usa para trazer amigos, vizinhos e parentes para a escola bíblica dominical. Então tem uma premiação simbólica, coisas de valor mínimo no final, mas você diria para a pessoa, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, não crente, que não vai a outra escola dominical, você diria para ele, nós estamos fazendo um concurso, é mais fácil para ele vir. Nós estamos tratando de fundamentos, estamos tratando de um livro que é um livro de evangelização e de consolidação, de discipulado. Então, é muito interessante você ter este artifício para você convidar a pessoa. Nós estamos tendo um concurso do visitante, aí a pessoa falou de concurso, as pessoas do mundo, elas estão muito ligadas a concurso disso, concurso daquilo. E aí ela vai ficar feliz de participar de um concurso, e ele vai ouvir a palavra de Deus aqui. Então nós devemos, na próxima semana já estar lançando, tem uma pontuação, aí fica uma pessoa lá atrás pontuando, né? Você traz uma pessoa pela primeira vez à igreja, ou um desviado, que já foi da igreja, uma pessoa que já esteve aqui, mas parou de vir, e você tem uma pontuação. Se essa pessoa continua vindo, você tem uma pontuação um pouco menor com essa pessoa, e cada vez que você traz um novo visitante para assistir, para ser evangelizado, a finalidade é essa, não tem finalidade nenhuma de concurso, o prêmio é um prêmio irrisório. Eu estou pensando assim, numa Bíblia e um livro Eis que Tudo se Fez Novo para o primeiro lugar, 2 livros Eis que Tudo se Fez Novo para o segundo lugar, e um livro Eis que Tudo se Fez Novo para o terceiro lugar, está vendo? E se nós combinarmos aqui depois com a Mônica, a gente pode dar uma medalhinha também, assim, dourada, prateada e de bronze, para o primeiro e segundo lugar, para você guardar. Concurso do visitante, primeiro lugar, segundo lugar, mas não tem a finalidade absolutamente de fazer um concurso ou de competição entre os irmãos. A finalidade é trazer essas pessoas, motivar vocês e motivar também essas pessoas a virem para a escola dominical. A ceia está maravilhosa, mas ainda há lugar. Se você olhar para trás aí, você vai ver, e para frente aqui, ainda há lugar. E nós podemos preencher todos esses lugares com pessoas que venham ouvir, aprender e, quem sabe, ser salvas através de uma coisa simples. Esse concurso ele é profundamente batista. Perdeu-se assim o costume de fazer, parece que foi feito aqui na classe de adolescentes, mas eu li isso no livro Batista há muito tempo, apliquei lá na igreja onde eu estava e deu muito certo, e pessoas que foram para aquele concurso hoje estão na presença de Deus até hoje, por causa de uma coisa tão simples, e tudo é muito simples. Eu, quando era mais novo, dizia assim, as coisas de Deus são simples,
Quando a coisa começa a ficar muito complicada para você, pode saber que o diabo está atrás. Tudo precisa ser muito simples. Aos meus alunos, assim, você coloca as coisas muito simples e as coisas são difíceis. Não são difíceis. As coisas são simples. Né? O pastor Kennedy foi meu aluno, né? E depois que você faz aquilo, fica parecendo, nossa, fiz uma exegese, uma interpretação de um texto. Eu digo para eles, vocês podem sair daqui escrevendo comentário bíblico. É só você dedicar. E eles saem com essa impressão depois. E os que dedicam podem se tornar escrevedores de revista de escola dominical, podem tornar-se comentaristas bíblicos, como se tornam, mas mais profundos, e parece ser uma coisa tão complicada no início, e é tão simples, porque as coisas de Deus são simples. Nós vamos hoje estudar sobre um novo distintivo. Eu estive fora, estive de férias, né, mas estamos voltando aí para estar com os irmãos. Um novo distintivo é uma série de coisas novas que nós estamos estudando, os irmãos estão recordando. Nós estamos estudando no livro Eis que Tudo se Fez Novo, é o capítulo 11. Quem não tem o livro pode adquirir aqui na faculdade, de 14 horas até 10 horas da noite, todos os dias, exceto quinta-feira. Todos os dias tem o livro ali. Muitas pessoas estão evangelizando. A Nair está aí? Nair? Está não. Saiu. A Nair parece que foi a Brasília. Diz ela que saiu dando uma volta assim, com o livro dentro da bolsa. E a menina começou a conversar, a evangelizar. Um menino parece que é drogado. Uma pessoa lá, uma transeunte lá de Brasília. E ela começou a conversar e a evangelizar. E ela disse, mas como é que eu fico sabendo dessas coisas assim? Voltou para Jesus. Ela lembrou que estava com um livro, Eis que Tudo se Fez Novo, na bolsa, e deu para a pessoa que ela viu talvez uma vez na vida. Então, Deus está fazendo uma obra maravilhosa através desse livro, e muitas pessoas, eu falei para vocês, um dia desse, a minha nora, cheguei lá, o meu livro estava em cima da mesa da minha nora. Eu falei, o que esse livro está fazendo aqui aberto? Que normalmente parente é assim, né? Você dá um negócio para o parente, ele vai e guarda aquilo, santo de casa não faz milagre. E ela falou, é porque eu estou discipulando a minha vizinha e dela. Ela mora no 3º andar, eu moro no 2º andar, e ela está discipulando uma vizinha depressiva, que estava muito depressiva, agora eles estão recuperando ela, e está discipulando através do livro Eis que Tudo se Fez Novo. Esse mesmo livro que nós estamos estudando aqui. Naturalmente, eu mexo em alguma coisinha quando eu volto no assunto, porque é normal de professor fazer isso, então não vai estar exatamente como está aí no seu livro, mas o assunto é o mesmo. Você pode deixar o livro para estudar em casa, se quiser passar o olho nele aí, pode passar, mas você pode manter a atenção aqui também, aqui tem as gravuras que vão nos ajudar. Distintivo é aquilo que mostra a diferença, que distingue uma coisa da outra. As empresas, por exemplo, têm logotipos que são distintivos. Através deles, logo se sabe de que empresa se trata. As ONGs, né? Todo mundo que tem algum tipo de organização, ele logo cria um logo, que a gente fala, ou logotipo, ou distintivo. Esse distintivo que você acha no Google, eu nem sabia que existia, é para colocar no carro. Tem alguns brasões assim, está escrito agente especial a serviço de Deus, não sei se está dando para todo mundo ler, e você pode colocar no seu carro, e tem outros tipos também, você encomenda e coloca. Então, esse seria um tipo de distintivo. Então, você quer separar, nunca uma empresa vai fazer um distintivo muito parecido com a outra, a menos que ela esteja querendo fazer plágio, a menos que esteja querendo enganar. Uma vez eu fui comprar um short e eu achei que o short era Adidas, mas não era, ele era Abidas.
Então, porque o Adidas é famoso, a pessoa colocou Abidas e pôs bem parecido. Quando eu cheguei lá em casa, o pessoal começou a rir de mim. Falei, que short é esse que você comprou? Eu falei, Adidas, aí. Mas não, inverteu, o D virou B, Abidas, e me enganou. Normalmente não é assim. As grandes empresas, as empresas fortes, né, as organizações fortes, que têm realmente uma proposta, têm realmente também um distintivo. E nós precisamos também de ter um distintivo. E hoje nós vamos aprender qual é realmente o nosso distintivo. Se é a nossa roupa, se o nosso distintivo principal é o que falamos, se o nosso distintivo principal é o nosso comportamento, se o nosso distintivo principal é sermos membros da igreja local. Então, hoje nós vamos aprender o novo distintivo que nós recebemos quando nós recebemos a Jesus, a sua palavra, quando nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós recebemos um distintivo. E aí nós somos iguais e devemos nos igualar nisso, toda a igreja de Deus em todos os quadrantes da terra. Esta coisa é o que Jesus recomendou para distintivo nosso. Qual é o distintivo do discípulo de Cristo? Você já imaginou qual deve ser a diferença mais importante entre o cristão e uma pessoa que ainda não teve um encontro pessoal com Deus, através de Cristo? Você já pensou sobre isso? Qual deveria ser a sua principal e mais importante diferença entre você e uma pessoa que está no mundo? Qual é o distintivo principal? Esse que nós vamos explicar aqui é o principal distintivo. Se eu perguntar, muitas pessoas vão acertar, provavelmente algumas vão errar também, qual deve ser o distintivo, mas Jesus nos dá esse direcionamento. O amor deve nos distinguir dos demais. Então, a principal coisa que deve nos distinguir de demais, nem a fé, porque tem muitas pessoas de fé, e Jesus falou para o servo do centurião, aliás, para o centurião romano, a respeito do centurião romano, para os seus discípulos, nem mesmo em Israel, encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, é um dado bíblico. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, o povo de Deus da época tinha menos fé do que um centurião romano, que provavelmente cresce em outro Deus, cresce em outra divindade. Depois ele vai para as bandas de Tiro e Sidom, e lá encontra uma mulher cananeia, diz um evangelho, outro evangelho diz, de origem sírio-fenícia. E ele vai dizer, mulher, grande é a tua fé. E aos seus discípulos ele diz, onde está a vossa fé? Judeus, nascidos na terra de Abraão, a terra que foi dada a Abraão. Então, esse não é o distintivo. Agora, o amor, sim. Ele disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí? Aí, neste mundo de hoje, é ainda mais difícil. É profético que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Está falando isso aqui num contexto bíblico, num contexto de igreja. No Novo Testamento está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E sabe o que é a iniquidade? A iniquidade vai objetificando as pessoas e a nós. Então, nós já desde pequenininhos começamos a ser tratados como objetos e nós começamos a tratar as outras pessoas como objetos e não como sujeito. Primeiro, não somos sujeitos. Se não somos sujeitos, não sabemos o que é ser sujeito, não sabemos agir como sujeitos, e aí nós começamos a tratar as outras pessoas como nós mesmos, objetos. Mesmo que sejam objetos atuantes, mas não como a pessoa humana, integral, abençoada. Deixa eu ver se ele olha para cá. Está liberado, tá? Se quiser pegar aqui, deu certo. Então, essa condição de nós nos tornarmos objetos, de nós nos tornarmos adoradores de homens, adoradores de animais, adoradores do dinheiro, adoradores de tantas coisas que aparecem do sol, adoradores da lua, das estrelas, adoradores da natureza, que são objetos, com exceção dos homens, mas que também não devem ser adorados. Para se adorar um homem é preciso ser um objeto, porque um homem não adora o outro. Isso está no Novo Testamento por toda parte, e no Velho Testamento, e no Novo Testamento, isso é reforçado com essa condição que Jesus veio para transformar objetos em pessoas. E sendo transformados em pessoas que amam e pessoas que adoram a Deus. Então é muito importante nós sabermos que a essência de tudo é o amor, que Deus é amor, que Deus é a essência de tudo e que as pessoas são a coisa mais importante depois de Deus. As pessoas são a coisa mais importante depois de Deus. E que nós não podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, se nós não amamos ao irmão a quem vemos. Existe uma caminhada. E todas as vezes que você troca uma pessoa por um objeto, às vezes por um objeto mesmo, pessoa por uma mesa, por um pouquinho de ouro, por alguma coisa, por um apartamento, por um carro, todas as vezes que você troca uma pessoa por isso, você está adorando mais o objeto do que, amando mais o objeto do que a pessoa. E também não se deve amar mais uma pessoa do que a Deus. É uma questão de hierarquia. Você tem Deus, depois você tem as pessoas, depois você tem o cosmos, você tem os animais, as plantas, os objetos, os minerais e os objetos de transformação, resultantes de transformação de minerais ou de vegetais e até de animais. Então, é preciso estabelecer essa hierarquia. Mas o nosso amor a Deus é expresso no nosso amor ao próximo, a quem vemos. Quando somos cheios do amor de Deus, amamos principalmente as pessoas, através de um serviço devotado, de um serviço com o coração ardente, de desejo que essa pessoa cresça e trabalhando por essa pessoa que está do nosso lado. Porque Deus não precisa do nosso serviço. Deus não precisa do nosso serviço. Deus é Deus com o meu serviço ou sem Ele. Mas o meu irmão não pode não ser o mesmo sem o meu serviço, sem o meu trabalho para Ele. Então o amor, ele gera trabalho. A Bíblia diz que, a respeito de Jesus, que Ele viu o trabalho que fez e ficou satisfeito. Jesus fez um trabalho.
Ele desceu, deixou a sua glória, o seu resplendor no céu e veio aqui fazer um trabalho de salvação. Então é amor, é compromisso, é trabalho, não é emoção. Vocês vão ver que eu não coloquei coraçãozinho aqui, assim. A pessoa fica fazendo coraçãozinho para o outro o dia inteiro. Pode fazer, eu também faço. Mas, será que atrás daquele... Porque o amor não é coração, o coração nosso é enganoso. O amor é um compromisso, é o ser inteiro, é o pensamento, é a razão, é a aliança, o pacto, é a vontade de fazer, é a vontade realmente que o outro cresça, e aí você levanta, você sua, você carrega objetos, você carrega a pessoa, você aconselha, você conversa, você faz tudo, ensina, ajuda, dá banho. Isso é que é a expressão do amor. E Tiago vai dizer, irmãos, não ameis só de palavras. João, não ameis apenas de palavras. Eu te amo. Vai com Deus. Alguém vai te dar comida. Eu te amo, vai com Deus. Um dia desse, o pessoal lá no centro tá pegando muito assim, pede a você uma coxinha e leva a coxinha para o traficante. O traficante come a coxinha e dá a ele um pouquinho de droga. Ou um marmitex. Na hora do almoço, vai lá num restaurante bom, você dá o marmitex, ele sai com o marmitex, dá para o traficante, fica sem comer e troca aquele marmitex por R$5 de crack. Quem me disse isso foi o dono de um restaurante lá no centro. Vamos supor que isso seja verdade e que isso aconteça. Então, um dia desse, chegou de manhã, eu fui tomar um café na padaria, em frente à rodoviária, e chegou uma menina, dos 30 e poucos anos, toda suja, normalmente uma mendiga. E ela falou assim, você paga um lanche para mim? Eu falei, pago, dá uma coxinha para ela. Aí, saí com a coxinha, já estava terminando, eu falei assim, eu adoro comer esse umbigo da coxinha, eu posso dar uma mordida na sua coxinha? Aí deu uma mordida na coxinha dela, porque se tiver mordido, o traficante não pega. Ela não podia ter nojo de mim, uma vez que eu estava ajudando ela. Aí mordia, eu falei, adoro esse umbigo, na verdade é a pior parte da coxinha. Para deixar, né? Eu mordi, aí dei para ela, se chegar lá, ele não sabe quem mordeu, né? Ele não vai pegar. Supondo que ela ia não comer aquela coxinha, embora precisasse, e fazer. Então, está difícil até para você ajudar as pessoas, mas Deus nos dá inteligência, né? Quinto marmitex. Está vendo? Aí ele falou assim, você quer o marmitex aberto ou fechado? Aí eu falei assim, deve ser fechado. Ele falou, não, aberto. Que se tiver aberto, a pessoa lá não pega. Mas aí eles podem jogar fora, mas é melhor jogar fora do que trocar por droga. Está muito difícil, a coisa está ficando difícil, mas nós temos que arranjar uma maneira de expressar o nosso amor. Qual o amor? O amor que vem da palavra, o amor do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Então, você está cheio de amor. Se você estiver cheio do Espírito Santo e não estiver cheio do amor, você está impedindo o Espírito Santo. Você está colocando embaraços no Espírito Santo de agir na sua vida. Então, é necessário que você entenda isso, né? Que é preciso que nós estejamos vivendo em amor. Nós cantamos, né? Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. O Espírito Santo nos capacita para amar. Romanos 5,5. O amor de Deus está derramado. Não tem o que não. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está errado na Bíblia, porque eu tirei da Bíblia, às vezes acontece isso. Romanos 5,5. Então, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que pode impedir de que o Espírito Santo, agindo em mim, ainda não consiga produzir amor? Amor
trabalho. Amor que não somente deseja o bem, mas o amor que trabalha pelo bem, que quer o bem, que age, é dinâmico. Quando ele diz, recebereis poder, a palavra é dinamis, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A palavra é dinamis, de onde vem dinâmico, de onde vem dinamite. Quer dizer, é um poder explosivo, é um poder que te faz andar, que te faz caminhar, primeiro pregando o Evangelho, especialmente para os discípulos, mas a igreja estacionada, esta igreja que não é transcultural, e que às vezes precisa, aquela dona de casa que precisa de ficar dentro de casa o dia todo, porque tem 5 filhos, mesmo ali, primeiramente aos seus filhos e depois às pessoas. Aquele menino que está estudando e que está à noite, trabalhando o dia todo, mesmo durante o seu trabalho, se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele tem como expressar amor pelas pessoas. O que atrapalha? Atrapalha os nossos traumas, atrapalha a nossa má vontade, atrapalha a nossa rebeldia. Embora o Espírito Santo esteja agindo em nós, nós vamos colocando tantos obstáculos que depois ele para de agir em nós. Então é preciso você dar lugar ao Espírito Santo, que ele vai te levar a um lugar de amor. Ele vai te levar a um lugar de trabalho. Ele vai te levar a se preocupar e a sair em busca dessa pessoa necessitada. Ou então, se você não pode sair, ele vai te colocar de joelhos para orar por aquela pessoa necessitada. Mas não é possível que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a não ser que ela mesma impeça. E aí o pastor Stephenson disse que o nosso maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos. Então ele pensa assim, mas que é verdade, que o diabo é um grande inimigo e ele vai pôr barreiras externas, mas as barreiras internas, os ruídos internos, são a pior barreira que o Espírito Santo encontra para que ele possa fluir em nossa vida, para que ele possa produzir tudo aquilo que nós podemos produzir. A igreja é uma potência. Potência de quê? Potência de amor. Amor que vem de onde? Do Espírito Santo de Deus derramado em nossos corações. Então você é uma potência para amar. Especialmente, quando você conseguir, você terá o distintivo do cristão. Nisto saberão que sois meus discípulos. Os judeus já tinham uma doutrina, um comportamento, eles já tinham roupas padronizadas, eles já tinham tudo padronizado, tudo dentro da cultura. Jesus não modificou nada. Você não encontra Jesus falando nada a respeito de costume, nada a respeito de cultura. A única questão que ele falou a respeito de cultura, de roupa, por exemplo, foi quando ele disse que os fariseus aumentavam os seus vestidos, enfeitava as bordas dos vestidos, mas o seu interior estava cheio de rapina e de pecado. Foi a única conversa que Jesus falou sobre vestido no Novo Testamento. Pelo excesso e não pela falta dele. E por que ele não falou? Porque não tinha necessidade. Porque o judeu comum, ele se vestia como todos os outros, e a roupa não era escandalosa. Então, Jesus não veio tratar disso. Ele veio tratar disso aqui, ó. É disso que Jesus veio tratar. Ele disse, é necessário que eu vá para que o meu Espírito venha. E o Espírito Santo, ele está no meio de nós. E se nós deixarmos, ele entra para dentro de nós. E ele vai nos fazer uma potência de amor. Simplesmente você não vai conseguir ficar sentado em casa. Simplesmente você não vai conseguir ficar prostrado. É como você come uma comida bem forte, esquece e toma aquele polivitamínico. Você fica andando. Uma vez eu tomei um ribite, sem saber. Eu tinha tomado a Coca-Cola e eu gosto muito de café. Eu tomei a Coca-Cola, tomei o café por cima e fiquei irritado. Assim,
Aí cheguei, fui na farmácia, rapaz, eu estou sentindo um negócio ali. Aí eu lembrei do rebite, do pessoal do caminhão, que toma Coca-Cola com café para ficar acordado. Eu tomei uma Coca-Cola com café, dava vontade de andar, estou com vontade de sair andando. Assim, eu não quero parar, eu trabalho sentado. Aí ele falou assim, não, espera que passa. Daqui a pouco passa. Vai andando, daqui a pouco passa. Aí eu dei uma volta, fui lá na Vila Ipanema e voltei na prefeitura. Aí sentei, quer dizer, eu não consegui ficar assentado por causa do rebite de café com Coca-Cola. Só que depois faz mal. E o Espírito Santo não faz mal. Aleluia! O Espírito Santo não faz mal para você. Ele vai te dar um poder. E ele vai mandar você andar. E se você deixar, a menos que você teme, eu vou ficar aqui. Chama resistir o Espírito Santo, ao Espírito Santo. Aí você trava. Ele vai tentando convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo iminente, da justiça que é amar, e do pecado que você está cometendo de resisti-lo, ou que está atrapalhando a ação dele na sua vida. Aí você começa a amar. Eu queria ter mais força física para amar. Eu terminei agora antes das férias muito cansado. Eu tenho um problema neurológico e às vezes eu fico esgotado mesmo. E eu começo a ter umas auras. Quando eu começo a ter essa aura, eu preciso de descansar. Ou um dia inteiro descansar. Quando está acumulado, eu preciso sair de férias. Nós atrasamos as férias por causa da Copa. Atrasamos as férias. Então eu custei chegar até outubro. Porque é preciso que seja assim. Dentro da sua vocação, dentro daquilo que você sabe fazer, se você é simpático, é sociável, você precisa de colocar o seu amor. Se você sabe prestar serviço, ontem estava conversando com um rapaz aqui no aconselhamento, e ele falou assim, a nossa igreja tem um trabalho de ação social. Eu falei, em que consiste? Ele falou, a gente se oferece para pintar creches e asilos. Olha que coisa maravilhosa. Um grupo de homens de uma igreja aqui, da cidade, e rapazes, chegam e dizem, vocês estão precisando de uma reforma? A gente está precisando, quem é que não está precisando? Todas, normalmente, as creches, o dinheiro nunca é suficiente para ficar tudo bonito, pintadinho, é muito difícil. Eles chegam lá, pintam tudo, pintam as janelas, pintam tudo, o que é de tinta óleo. Aí você diz, isso é um serviço de amor? Isso é uma demonstração de amor? É ou não é? É. Cada um com a sua vocação. Quem tem a vocação muscular. Eu tentei desmanchar uma casinha de árvore lá em casa. Aí fui lá tentar arrancar aqueles pregos cheios de coisa. Aí estava de férias. Fui lá, mas quem disse? Tirei, cortei um, cortei outro. E falei, isso não é para mim. E olha que eu sou bem preparado fisicamente, eu faço exercício. Chegou um camarada lá, menor que eu, parecendo que estava alto, o braço cansado de ficar. Ele chegou e destruiu a casinha. Com 2 horas, ele pôs tudo no chão. E aí eu falei, você vai carregar isso nas costas? Aí uma vizinha pegou as tábuas. Tinha que subir 100 metros. Aí você quer que põe na caminhonete? A caminhonete não entra lá. Ela também tinha uma caminhonete. Não, eu carrego. Você quer que põe na caminhonete? Nós vamos pôr na minha. Ele falou, não, eu carrego. Carregou 100 metros subindo o morro. Quando eu cheguei lá, não tinha a metade no primeiro dia, tinha ido embora, assim, com espaço de 1h30. E depois, no outro dia, também com esse mesmo, ele levou, carregou tudo. Ele tem essa vocação muscular, as mãos grossas. Você vai lá, toda hora machuca a mão, o corte entra profundo, na mão dele não entra nada. Ele gritou, ai! Eu falei, o que foi? Você pisou num prego? Ele falou, não, entrou uma ferpa aqui, mas já saiu. E continuou fazendo o trabalho. Quer dizer, ele vai fazer um trabalho de amor diferente de mim ou de você. Mas cada um de nós pode fazer, atuar, cheios do Espírito Santo, atuarmos. O amor resume a lei de Deus. E eis que se levantou o certo doutor da lei, tentando e dizendo,
mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Esse é o próximo. Mas esse não sou eu. Somos nós, mas é você. É você individualmente. Essa palavra é uma palavra para um discípulo. É a palavra que você vai dizer para o seu discipulado. É a palavra que você precisa praticar todo dia. É a palavra que você precisa praticar. É preciso pessoas muito ocupadas tirar um tempo para fazer um ato de amor, um trabalho de amor. Orar em todo o tempo já é um ato. Orar é ato. Interceder pelas pessoas, pelos missionários, né? Os missionários nem se diga, mas interceder, como se você estivesse lá. Entenda que a terra é pequena, que Deus é muito maior do que, eu li há poucos dias, dei um estudo de teologia sistemática, Deus é infinito. Eu acho que Deus é maior que o infinito, porque Ele criou o infinito. Então, essas coisas a gente não entende, não sabe o que é infinito, mas Ele tem o infinito nas suas mãos. Ele vai dizer assim, o infinito é assim, ó. Está vendo o infinito? Agora eu vou trazer aqui. Aqui, o infinito está aqui. É assim que Deus vai fazer. Eu creio nisso. Embora a gente não entenda nem o que é infinito e não consegue perceber. Então Deus, Ele vai te dar todas as condições que você precisa para amar. E não podemos nos fixar somente no amor a Deus. É preciso que a igreja parta para esse amor horizontal, o mais rápido possível, porque nós estamos perdendo muito tempo em não amar, já que esse é o nosso principal distintivo. Qual dos 3? E aí Jesus vai falar exatamente disso. Era um pastor, um diácono e um pecador considerado. E Jesus usa esses paradoxos. Não quer dizer que todo sacerdote fosse fazer isso, e nem que todo levita. O levita era diácono, e ele cuidava de tudo, inclusive de cantar na igreja na época de Davi. Cuidava de toda a parte material da igreja, social. Era a função do levita que depois passou para o diácono. E a obrigação dos sacerdotes depois passou para os presbíteros. E Pedro vai dizer, eu sou um presbítero, com vocação apostólica, mas presbítero. Então, a igreja primitiva, ela tinha diáconos e presbíteros, que são os pastores, que são os evangelistas, que são os missionários, que são os apóstolos. Os missionários são os apóstolos, né? Esses que saem para qualquer lugar e, chegando ali, estabelece, planta a igreja de Deus neste lugar novo e, às vezes, um lugar difícil de trabalhar,
Esses são os enviados da igreja, portanto, apóstolos da igreja. A palavra apóstolo quer dizer enviado. É os que são os que mais sofrem. Paulo diz assim, nós somos a escória. Hoje tem muita gente que quer ser apóstolo por causa do glamour, por causa do poder, mas, na verdade, o apóstolo era o principal perseguido e foram os que morreram primeiro na perseguição de Nero. Eram os cabeças da igreja, gente sem dinheiro. Qual dos três, então? Não é? É o que passa de largo. Passar de largo. A gente tem uma tentação de passar de largo. Uma vez eu cheguei lá em casa e tinha um moço caído, bateram nele até ele cair, meu menino ele ficou na frente do meu portão, nem teve jeito de eu passar de largo, eu tive que passar quase que em cima dele. E tiraram a roupa dele. E meu menino de 9 anos na época ficou olhando, e minha mulher estava passando mal lá dentro. Aí, nessa época, já tinha o SAMU, aí chamaram, parece que foi a polícia. E aí, eu entrei para ver como é que minha esposa estava. Quando eu voltei, a polícia já estava ali. Então, o que eu faço? Eu vou passar de largo. Ele tem dívida com o pessoal do tráfico. O problema dele era esse. E caiu lá, na frente do meu portão. Como é que faz? Como é que eu faço com a pessoa que está necessitada? Como é que eu faço diante de algumas situações que são situações desafiadoras? Eu precisaria de ter uma especialização. Você precisa de uma especialização para amar? Vai e faça a especialização. É importante, é necessário. Eu fiz matemática primeiro. E sou professor de matemática e ciências. E na escola dominical eu via necessidade, eu conversava com os tradicionais, e eles tinham um conhecimento muito melhor do que eu disse, eu vou fazer teologia, por causa da igreja. Depois, na igreja, tendo teologia, eu comecei a ver o problema emocional das pessoas dentro da igreja. Eu falei, eu vou fazer psicanálise. Dentro e fora. Aí fiz psicanálise. E hoje eu trabalho com psicanálise somente para socorrer pessoas que vêm com problemas emocionais, que estão, inclusive, atrapalhando a operação do Espírito Santo na vida delas. Então, esse é o meu dom, é a minha vocação. Cada um de vocês tem um jeito, tem um modo. É só orar que Deus vai te dar o como, a maneira como que você vai operar o amor de Deus na sua vida. Precisamos amar o próximo sem ignorar as suas necessidades. O amor cristão entende que as pessoas têm carências físicas, sociais, econômicas, emocionais, espirituais, e se importa com isso. É muito fácil a gente se esconder, a gente entrar para dentro do nosso casulo, para dentro da nossa mansão fortificada, da nossa casa com cadeados. É muito fácil. E até necessário. Eu deixava o portão da minha casa aberto, e tudo que eu punha lá de algum valor, um drogado, vizinho, ia lá e roubava. Então eu pus um cadeado lá, porque comprei uma caixinha de som, porque eu estava com problema na garganta para dar aula na faculdade de teologia, estava sem poder conversar. Ele foi lá e pegou a minha caixinha de som. Então, eu pus o cadeado no portão da casa. Né? Pouco tempo, essa pessoa tomou 4 tiros, porque ele foi roubar de um traficante. Tomou 4 tiros, quase morreu. E as pessoas estão assim, estão nesse estado. Eu sei que é ele que pega, eu saio, dou bom dia, boa tarde, já ofereci para ele ir para a recuperação. Trato como se ele fosse um vizinho normal, trabalhador, com todo o respeito. Ele me chama de senhor Rafael. Se eu deixar o portão aberto, ele pega tudo. Né? Então, as pessoas têm essas necessidades. E essas necessidades, quem vai socorrer essas pessoas? Ah, porque eu já pago imposto. Olha, isso nunca vai acontecer. Se você for olhar nos países desenvolvidos, o trabalho
que houve da população, especialmente da população crente, dos discípulos. Então é isso. Aí eu ajudo na creche, eu dou um dinheiro, é ótimo. É bom você dar, ajuda lá no câncer, a PEC. As pessoas vêm, você pode tirar, mas existe uma coisa que vai tirar você da depressão e da ansiedade. É você ir ao encontro daquela pessoa que está para trás de você. Porque a gente olha só para frente. Eu não sei se eu falei aqui, mas eu costumo fazer uma régua com as pessoas que vêm conversar comigo. Digo assim, olha, ela, porque eu estou assim, assim, assim. Aí, no momento que eu vejo que é hora, eu digo assim, tem uma menina lá na África, 7 anos de idade, vai morrer daqui a 3 meses. Ela contraiu AIDS, foi estuprada e contraiu AIDS. E ela vai morrer daqui a 3 meses, mas está feliz brincando de boneca, porque nem sabe o que é AIDS, e lá também não tem remédio. E aqui está a princesa da Inglaterra, essa famosa aí, que o pessoal fica lá, vai fazer turismo, fica lá o dia inteiro e a noite inteira esperando para ver ela sair. Você é a menininha da África, está mais perto dessa menininha da África, ou você está mais perto da princesa da Inglaterra, ou de Mônaco? Aí a pessoa fica pensando, você está no meio, não está? Então veja que a vida não foi tão ruim assim para você. Veja que a vida não foi tão ruim. Não foi tão boa. Você não é a princesa da Inglaterra, mas eu também não sou. Então, você sabe o que cura uma desgraça mediana? Uma desgraça muito pior. Que aí a pessoa vai ver, olhar o mundo, olhar filosoficamente, sociologicamente, todo mundo olha. Tem muita gente pior do que eu, então deixa eu dar glória a Deus. Tem muita gente pior do que você, mas é muita gente. A maioria das pessoas do mundo estão numa condição muito pior do que a sua. Mas a gente quer olhar para frente. Que se eu tivesse 1 milhão. Aí tem 1 milhão, diz, se eu tivesse 5. Tem 5, diz, se eu tivesse 10. E passa a vida toda murmurando, a pensar em milhões. E não sabe que o amor vale muito mais. Que o precioso sangue de Cristo, muito mais precioso que ouro, que prata, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, foi oferecido para nós. Sabe o que é o ouro de Deus? O ouro de Deus é você. Aleluia! Você é o ouro de Deus. Deus não quer ouro, não precisa de ouro. O ouro também enferruja, demora. Mas na eternidade ele vai se enferrujar, ele vai se acabar, tudo oxida. E ele inclusive diz para a gente, não ajunteis tesouros na terra. Tem uma vida boa? Eu disse aqui, sempre vai ter crente milionário, sempre vai ter crente bilionário, e sempre vai ter crente pobre. E os miseráveis é função da igreja tirar da miséria e trazer para a pobreza. Porque pode se suportar a pobreza, mas a miséria não se pode suportar. Se o governo ajuda, bom, mas se não ajuda, e é função do governo, mas e por que é função? E os problemas emocionais, e os problemas de família, e os problemas espirituais, que são muito mais graves do que esses problemas físicos e sociais. Então, nós podemos receber uma bomba, um dinamis. Clame, Senhor, eu estou sem poder. A verdade que acontece é isso, eu estou sem poder. Me enche do poder para eu levantar daqui, sair, fazendo, operando o amor do Senhor. Né? E desculpe, irmãos, que eu fico empolgado e grito. Um dia desses, o irmão me perguntou, eu preciso gritar tanto assim para a pessoa falar, para pregar o evangelho? Não sei se é gritar, ou se não gritar, ou se ficar caladinho, mas é o meu jeito, é a minha personalidade, é o meu jeito de ser. Me desculpe as pessoas que não gostam de empolgação, assim, de grito. E é um irmão muito querido que me perguntou isso, nem sei se é para mim, perguntou a respeito de alguém. E essa pessoa querida perguntou, e depois eu estive analisando a minha vida, se eu
grito muito se eu falo muito alto, né? Aí falei do Salmo 47, né? Louvai ao Senhor com brados de júbilo. Aleluia, glória a Deus, é brado. Brado de júbilo, é grito de júbilo. Não é pecado não, viu, irmãos? O amor cristão entende que as pessoas têm carências, então. O amor implica em empatia. Olha que coisa interessante isso que eu achei, olha. O mundo seria muito melhor se conseguíssemos nos colocar no lugar do outro. Já pensou se um mendigo fizer isso, colocar o espelho ali, não é? Quer dizer, por uma questão do acaso, é aquela pessoa que está ali e eu que estou aqui. Mas eu podia estar lá e ela está aqui. O que eu posso fazer? Aí você vai com o mendigo, eu tenho uma dificuldade tremenda com o mendigo. E com outros tipos de sofrimento? Eu tenho dificuldade com todos os tipos de sofrimento humano. Aí realmente fica uma situação bem difícil. Você não tem dificuldade de ajudar um, mas pode ajudar o outro, em outra necessidade, expressar o amor. Devemos, em cada situação da vida, nos colocar no lugar da pessoa que sofre. Pensarmos em como nós gostaríamos de ser socorridos caso estivéssemos naquela posição. Eu já falei aqui que eu fui filho de pai alcoólatra. E muita gente não ajudava a gente porque meu pai era alcoólatra. Mas a criança não é alcoólatra. Filho de pai drogado não é drogado. Filho de pai alcoólatra não é alcoólatra, é uma criança. E quando você ganha uma criança, você ganha uma vida toda. Quando você expressa amor por uma criança, você dá a essa criança uma capacidade de pensar que alguém ama no mundo. Você abre um horizonte, uma janela para essa criança. Uma situação totalmente diferente. Um visitante que chega uma criança e abraça uma criança que é constantemente espancada, que expressa amor, que dá carinho para essa criança, você vai mudar a vida da criança totalmente por causa da sua expressão de amor. Eu vou contar rapidamente, não sei se contei aqui. Tinha uma criança que o pai abandonou e a mãe precisava de vender para uma fábrica roupa, e ela constantemente não podia cuidar da criança, que ela tinha que fazer. Esse homem era um explorador, mas era a única pessoa que ajudava ela, comprava as roupas que ela fazia, e a criança ficava ao pé da máquina, no xixi, no cocô, quando a mãe podia, que socorria aquela criança e a si própria. E aquele homem chegava, mas não conversava com a criança. Já pensou se ele fosse carinhoso? A criança não tinha ficado psicótica. E essa criança, então, ficava só fazendo um movimento assim, tipo um volante grande, e fazendo uns gemidos, uns grunhidos, e alguém chegou, viu aquela situação e chamou uma equipe, e aquela equipe foi trabalhar, uma equipe de psicólogos, e foi trabalhar com aquela criança e analisar aquela criança, e depois foram lá ver o habitat, o nicho daquela criança, e começaram a fazer do mesmo jeito. Do jeito que ela fazia, mostrou, apontou a roda, o único mundo e a única coisa que encantava aquela criança na vida era uma roda barulhenta de máquina de costura, de pedal. E essa criança não aprendia a ler, não aprendia nada. Quando eles entraram no mundo, conseguiram vir trazendo essa criança, e ela se tornou uma criança que pôde ler. E tem muita gente passando por essas situações. Aí a pessoa fica louca depois. Fica louca, porque ela não tem estímulo, ela não tem carinho, ela não tem afeto. Nós somos estruturados na linguagem e no afeto, no limite também, mas especialmente no amor, no afeto. E aí, quando a pessoa chega nessa situação, a gente não quer saber, mas tem história. O mendigo tem história para contar. Tem história que implica muita culpa desse mendigo, mas tem história que implica muita culpa de pais, de pessoas que passaram pela vida dessa pessoa. O amor de Deus em nós é tão poderoso que podemos amar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai,
para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Essa é a recomendação de Jesus, Mateus, Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, início ali do sermão. Então, como que eu posso amar o meu inimigo? Olhando para ele como um doente, um miserável, uma besta, um monstro, às vezes. Uma pessoa que não recebeu e quem não recebe não tem condição de dar. Tem pessoas que você vem encontrar com ela na rua, você tem que correr. Por quê? Porque naquele momento ele está totalmente sociopata, ele é um monstro, ele está querendo matar você. E às vezes eu pergunto para as pessoas que vêm conversar comigo, você encontrou uma pessoa ou um monstro? Ela diz, um monstro. Eu falei, então, um monstro tem que ser pensado como um monstro. E você tem que amar essa pessoa na monstruosidade dela. Ela não se tornou um monstro à toa. Ninguém vira monstro à toa. Você não pode pensar essa pessoa como uma pessoa normal, que fez opções normais, que deixou uma situação de bem viver, de carinho, de amor, de afeto, e virou aquele monstro. Muito dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer, mas é muito difícil. Na maioria das vezes, essa pessoa se tornou um monstro no decorrer da sua vida. Então é muito... E aí Jesus sabe disso. E quem vai consertar isso? A igreja vai consertar isso. Você vai consertar isso. Eu vou consertar isso através do amor. E tem muitos exemplos, muitas situações. Tem um homem que era monstruoso, vizinho de um crente, eles tinham porcos, e os porcos dele atravessavam de vez em quando para o lado de cá, e ele brigava com o vizinho, brigava com o vizinho por causa da cerca, tinha um córrego no meio, e aquela confusão. Um dia os porcos deste homem monstruoso, bravo, atravessou para o lado de lá, e ele ficou atrás da árvore com uma espingarda, porque ele maltratava muito o vizinho crente, para ver se o vizinho ia pelo menos bater num porco dele que ele ia tirar no vizinho crente. E o crente, com todo amor, com Deus, né, pelo vizinho, com todo cuidado, foi tocando aqueles porcos, tocando os porcos. Aí passou todos, ele ficou lá atrás da árvore e disse assim, o que este homem tem que eu não tenho? Você sabe a resposta. O perdão nos capacita a amar os inimigos. É preciso amar, então é preciso perdoar. E alivia quando você entende. Eu acho que a maioria das pessoas que conversa com a gente, eles entendem a miserabilidade do outro. Ele põe um espelho e vê o quanto o outro está longe de Deus, o quanto o outro é objeto. Nós vimos lá, amará o próximo como a ti mesmo. Você precisa de ter auto-amor, você precisa de ter amor próprio, você precisa de amar a Deus e amar a você. E esse amor te preserva de tal forma que você não fica comendo ódio, você não fica comendo angústia, você não fica guardando essas coisas ruins dentro de você. Joga tudo isso para fora. E se joga isso para fora com perdão. E o perdão vai te capacitar a amar. Não sei se vocês estão vendo a gravura, é Jesus carregando o homem, depois da morte, o homem que pregou ele na cruz. Esta cena não é uma cena impossível. Se aquele soldado romano que pregou Jesus na cruz, que bateu os cravos nas suas mãos, se arrepender, e se humilhar diante de Deus, e clamar por Jesus, o amor de Deus, expressa em Jesus, salva esse carrasco. É isso que Jesus está falando. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, o outro não é aquele que disputa comigo. O outro não pode ser o meu adversário. A minha luta é contra os poderes espirituais que atuam fora e dentro de mim, me adoecendo. A outra pessoa humana tem que ser objeto do meu amor. É importante repetir
que o amor que nos faz capazes de perdoar e amar inimigos não é amor romântico, ou mesmo a amizade natural. Trata-se de um amor maior, um amor gerado pelo Espírito de Deus na vida do fiel discípulo de Cristo. Esse decorre da participação na própria natureza de Deus. Quando você recebe a palavra e você recebe o Espírito de Deus, declara que Jesus é o Senhor da sua vida, e ninguém diz que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Então a natureza de Deus começa a operar em você. Deixa operar, deixa Deus te usar, deixa Deus operar na sua vida. Vai tirando tudo que impede, e aí não é amor romântico. O amor romântico é um problema muitas vezes, né? A própria amizade, às vezes, é um problema. São classes de amores mais subalternos. O amor maior é esse amor de Deus derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Nenhuma virtude é mais eficaz que o amor para distinguir o discípulo de Jesus das outras pessoas. Dessa forma, não resta alternativa ao verdadeiro discípulo senão viver a cada dia uma vida de amor. Ficou no branco, deve ter ficado aqui embaixo do branco. Então, não existe alternativa para nós, como discípulos, a não ser viver uma vida de amor. O amor de Deus derramado no nosso coração aumenta o nosso amor pela nossa esposa, aumenta o nosso amor pelos nossos amigos, mas esses já nos amam. A dificuldade é amar quem não nos ama, é amar quem é indiferente, quem não é parente, quem não é amigo, quem não é o cônjuge. Desafio. Quero lançar um desafio. Por favor, se coloque de pé. Começa a refletir nisso aqui agora. Eu quero que você detecte uma situação em que você não está operando em amor. Você lembrou, o Espírito Santo falou ao seu coração nesta manhã. Amém? Amém? Amém. O Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã, amém? Amém. Durante tudo que eu falei, você ficou pensando em situações. Eu quero que você pense em uma ou mais situações em que você não está conseguindo operar em amor. Seja dentro de casa, para começar, com a sua esposa, com seus filhos, seja uma situação com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, seja uma situação com as pessoas desconhecidas, seja um ministério de amor, porque todos os ministérios da igreja são ministérios de amor, que está enterrado, e você sente a necessidade de colocar esse ministério para fora, para operar em amor. Qual é a situação? Fazer um propósito de começar a operar em amor nessa situação. A única condição é você orar a Deus e pedir para te encher do Espírito Santo, que você vai dar lugar. Dizer assim, Deus, eu vou dar lugar. Eu quero operar nesta minha vocação, nesta minha dificuldade, nesta minha necessidade de operar em amor. Nós vamos orar pelas pessoas que se sentiram desafiadas nesta manhã. Eu não vou chamar na frente, porque eu tenho a impressão que virá a metade de vocês, pelo menos. Então, nós vamos orar agora, e você vai colocar essa necessidade. E a questão é só conversar com o papai. É só conversar com o papai. O filho pródigo gastou tudo que tinha direito e não tinha direito, voltou e teve uma festa e retomou a sua situação na casa do pai. O filho mais velho, que muitas vezes somos nós, tinha direito de tudo, nunca usou nada e ficou com inveja do seu irmão. Tome posse agora. Tem muitas pessoas aqui, eu estou feliz porque algumas pessoas da igreja que estavam há muito tempo estão voltando a estudar no direcionamento do ministério, estão indo para a teologia, estão agindo, operando em amor, estão saindo do seu lugar.
Você não tem que pedir a Deus o cabrito. Você não tem que pedir o pai o cabrito. O cabrito é seu. Aleluia! Pega o cabrito e coma com seus amigos. Nesta manhã, pega o seu cabrito. Ele pediu cabrito, o pai matou um boi, um bezerro. Pegue um boi da fazenda do seu pai. Pega o que quiser. Ele disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Você ainda não me pediu nada, mas tudo que é meu é teu. E se é seu, pega, mata e come. Amém. Glória a Deus. E ele vai te devolver, não a fazenda que já é sua, mas a ousadia de tomar posse daquilo que já é seu, para que você possa operar em amor. Ele disse para o filho mais velho, você não precisava nem de pedir, você está aqui comigo, seu filho saiu, meu filho mais novo saiu, seu irmão saiu, gastou tudo, tudo que é meu é teu. É isso que Deus está falando para você nessa manhã. Tudo que é meu é teu. Se para o seu filho que gastou, jogou tudo fora, eu dei tudo isso. E para você que sempre foi obediente, que sempre esteve aqui comigo, me ajudando, me amparando na hora da tristeza, do sofrimento que o seu filho me causou. Deus está dizendo isso para você nessa manhã. Tem muitas pessoas desviando e trazendo tristeza ao coração de Deus. Você está sempre aqui. Não fique emburrado. Não fique dizendo que Deus é ruim. Não fique dizendo que o Pai não te dá nada. Pega o que você quiser e leva para sua casa. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome. Nós glorificamos o Teu nome, porque tudo que é Teu é nosso. Meu Deus, eu sei que o Senhor está levantando pessoas aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor está levantando ministérios e formas de operar o amor. Eu sei que o Senhor está colocando um distintivo, Senhor, reavivando a cor desse distintivo embaçado. O Senhor está lustrando o distintivo nesta manhã, o distintivo de amor, para que nós possamos operar em amor através do Teu Espírito Santo, porque nós queremos dar lugar, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, e nós queremos operar, ó Deus, nós queremos ser incomodados e sairmos do nosso lugar de descanso, para buscarmos as almas perdidas que são Tuas, mas que a partir de agora são nossas também. Tudo que é meu é teu, e até agora nada pediste. Pega aquilo que o Senhor te dá nesta manhã, e saia por aí distribuindo amor. Este é o distintivo do crente. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Por favor. Estamos já quase no final. Essa semana nós teremos os trabalhos normalmente. Amanhã tem aqui a intercessão. Olha, aqui na igreja nós temos motivos e tempo para orar do jeito que você quiser. Temos a torre de oração, que começa agora meia-noite, a partir das 0h, né? E vai até quinta-feira. Nós temos segunda, quarta e sexta, uma oração aqui pela manhã, de 7 a 8 da manhã. Nós temos amanhã um grupo de irmãs que estão aqui em oração, jejum. E temos às 15 horas da tarde da bênção. Nós temos um culto amanhã à noite, promovido aí, dirigido pelos irmãos, os homens. Na
terças e quartas nós temos as reuniões nos grupos de crescimento. Na quinta nós estamos com uma campanha muito boa que está dizendo: santo eu quero ser, de busca de santidade. Então, você pode crescer. Tem que sair do seu lugar. Como eu disse na ceia, tirar a sandália dos pés. Tirar o que te impede de se aproximar-se de Deus. No sábado temos o culto de jovens. Eu acho até que poucos jovens têm vindo. Acho que o pessoal tem que apoiar mais, os pais também cobrarem mais. E no domingo a nossa escola bíblica, que tem sido uma bênção. Você vai lá para baixo assim, as salas estão todas cheias. Todas as salas que tem aqui, lá embaixo, todas as salas estão cheias. Então, graças a Deus por isso. Nós escrevemos essa semana no boletim: não deixemos de congregar. Eu escrevi sobre 10 princípios para o cristão não deixar de congregar. Eu entendo que o congregar é extremamente necessário para o nosso crescimento. Falei do princípio da fidelidade, princípio do compromisso, princípio da adoração, princípio da unidade, princípio da maturidade, o princípio da espiritualidade, o princípio do temor a Deus, o princípio da alegria em servir. A gente congrega por alegria, ter alegria em servir. Princípio da igualdade entre os irmãos. Irmãos, isso é muito bom. Chega aqui, nesse nível, todos nós somos iguais no Senhor. Não tem filho predileto, não. Não tem um que tem direito ao cabrito e outro não tem. Todos somos iguais, independente de qual posição você ocupe lá fora, aqui dentro, nós somos irmãos em Cristo. Inclusive nós, sabe? Inclusive nós, pastores, somos iguais os irmãos. Temos uma responsabilidade maior, mas diante do Senhor, nós temos o mesmo direito que vocês. Temos maior responsabilidade. Que eu sempre falo que ser pastor é servir 2 vezes. Você vai servir ao servo. É disposição para servir. Ser pastor não é luxo, não. Não é glória. É bom, mas não é para a sua própria glória, é para Deus. Ser pastor. Pastor de verdade é aquele que serve. Ele veio para servir. Jesus veio para servir. Ele não veio para ser servido. Então, aqui também nesse jornal, está falando sobre a Europa que precisa de Jesus. E esse jornal, querido, é um jornal evangelístico. Você vai ler e vai levar para o seu vizinho, colega de trabalho, vai colocar lá, quando for no médico consultar, deixam lá, na sala de espera ali, que alguém vai ler. Então, aproveite esse boletim, tá bom? E eu estou vendo aqui, nós vamos ter um seminário de teologia, vida, missão e escritos de Paulo. Será muito bom. Com o pastor José Carlos, ele é de Brasília e é verdadeiramente um mestre, e vocês vão ser muito abençoados. Tire essa data, 13 a 15 de novembro. Faça a sua inscrição
pelo telefone ali da teologia, 13 a 15 de novembro, com o pastor José Carlos, nós vamos ter aqui o seminário Vida, Missão e Escritos de Paulo. Está aqui o telefone da teologia, está aqui no boletim, tá bom? Faça esta inscrição, você vai crescer muito, muito mesmo, entendendo a vida e missão de Paulo, tá bom? O que é que fala aqui da escola Martírios? Mas está meio apagado aqui, né? 3 a 7. Agora, né? De dezembro. 3 a 7 de dezembro. A escola Martírios é uma escola que vai trabalhar muito com adoração e esse despertamento espiritual. Vocês entendem que nós estamos tendo várias oportunidades para o crescimento dos membros? Tem a Clínica da Alma, tem a Escola Martírios, que a gente está cedendo o local para que eles realizem aqui. Tem o Seminário Teológico. Então, os membros, principalmente membros da Igreja Batista Shalom, que esses trabalhos são abertos a outros membros também, tem muita oportunidade, gente, de crescer na palavra, crescer na fé. Então, não fique parado, não. Não fique prostrado. Venha crescer na fé. Irmão Valdir, cadê o irmão Valdir? Por favor, irmão Valdir quer fazer um convite para o trabalho dos homens. Falar um pouquinho do trabalho que amanhã, às 19h30, sempre nós temos um trabalho aqui. Sobe aqui, irmão Valdir. Mais fácil o pessoal de ver. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor esteja com todos. Na realidade, o convite que eu tenho para fazer vai muito mais do que o trabalho de amanhã. Mas antes, porém, eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que está em Mateus, capítulo 9, versículos 37 e 38. Mateus 9, 37 e 38 diz assim: Mateus 9, 37 e 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não tinham pastor. E então dirigiu-se aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, o texto está dizendo que nós devemos rogar ao Senhor para mandar trabalhadores para a sua seara. E nós temos rogado ao Senhor por esses trabalhadores. Eu vou fazer aqui um pedido em nome da União Masculina, em nome do Departamento de Homens da Igreja. Nós temos um trabalho, nós estamos realizando um trabalho, que nós temos na segunda-feira um culto, e temos na quarta-feira um estudo bíblico. O nosso culto é aqui na casa administrativa. O lugar era aqui na igreja, mas foi para lá porque o número de pessoas é pouco ainda, e lá fica melhor. Cresceu o número de pessoas, mas ainda tem cadeiras vazias. Então, baseado nesse texto aqui, a gente vê a necessidade de pessoas para se agregar a nós, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. O Espírito Santo do Senhor tem nos incentivado, ou tem nos motivado a fazer mais, a trabalhar mais. Mas nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Por exemplo, nós queremos que os pregadores do culto
da segunda-feira sejam os próprios homens daqui da igreja. E nós sabemos que aqui na igreja tem pessoas que têm o curso de hermenêutica feito aqui na escola de ministério, tem o curso de homilética também feito aqui na escola de ministérios. Tem irmãos aqui que são bacharéis em teologia, e estão com esse potencial todo guardado. E o que eu quero convidar esses irmãos é para vir se juntar-se a nós. A seara do Senhor está precisando desse potencial que cada um tem. Temos também o estudo bíblico ali na quarta-feira. Nós estamos tendo dificuldade de pessoas para dar esse estudo bíblico. Os irmãos que participam disso, vocês sabem, já tem 3 semanas que eu estou dando o estudo lá, porque não tem uma outra pessoa. Ou tem as pessoas que tem são poucas e estão em outras ocupações, e às vezes não pode vir. E nós temos muitas pessoas capazes aqui para fazer isso. Além do mais, nós queremos trabalhar juntamente com a